A terceira coisa que eu anotei aqui, irmão, é quando os crentes de uma igreja começam a rechaçar, rebater, colocar-se contra o resultado da manifestação do Espírito Santo. Isso aqui é muito sério. Quando o crente daquela igreja começa a rechaçar, né? Ou seja, quando ele começa a ir contra, falar contra o resultado, entenda isso, o resultado da manifestação do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo o resultado? Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2, né, ele desceu, e qual foi o resultado da sua descida? Crente batizado com o Espírito Santo, um som veemente, barulho dentro do tabernáculo, e os discípulos ficaram como se estivesse bêbado. Alguém diz, está bêbado? É o resultado da manifestação do Espírito Santo. Se eu olhar para um crente e se ele não estiver orando em espírito, não estiver fazendo nada e ele não está sentindo nada, é sinal que o Espírito não está se manifestando ali. Amém? Aleluia. Mas quando o Espírito se manifesta, o crente levanta a mão, ele fala em mistério, ele sente alguma coisa, ele derrama uma lágrima. É impossível não acontecer nada quando o Espírito manifesta. E quando o Espírito manifesta, existem crentes que eles dão lugar para Deus. Aí tem aqueles que rechaçam, que vão contra, que criticam o manifestar de Deus. Alguém chora porque o Espírito de Deus manifestou. Quando o Espírito Santo manifesta, tem pessoas que choram. Amém? É resultado da manifestação do Espírito Santo, né? O nosso irmão Rogério diz que sentiu tanto o Espírito Santo na casa dele que chorava. A mulher dele queria conversar com ele, não tinha como ele falar com ela. O que é isso aí? Resultado da manifestação do Espírito Santo. Agora, dentro das igrejas hoje, de muitas igrejas, não é de todas, é claro, quando o Espírito de Deus se manifesta, aí começa a aparecer os resultados da manifestação dele. Aí o crente começa a chorar. Alguém diz assim, aquilo ali é puro emocionalismo. Ele não é coisa do Espírito não, é emocionalismo. Está chorando lá, é tudo emoção. Aí se o irmão de repente começa a falar em línguas estranhas, no poder de Deus, aquilo ali é para se amostrar, para mostrar que é mais espiritual do que os outros. Aí se o irmão profetiza, é profetada, nem acredita naquilo ali, que aquilo ali é profetada. Aquilo ali não é coisa de Deus não. Ele vai rechaçando o manifestar de Deus. Se alguém pula porque está sentindo o poder de Deus, diz, aquilo ali é meninice, aquilo ali não é manifestar, é menino. Se o crente bate palma sentindo o poder de Deus, é inexperiência. Estão sempre rechaçando, falando contra o Espírito. Leva-se candaraia. O Espírito vai se entristecendo e vai saindo da igreja. Eu tenho visto com muita tristeza pregadores conhecidos na nossa nação, pregadores que são conhecidos, que tem milhares de pessoas seguindo ele na internet, pregando contra essas manifestações, irmãos. Eu fico olhando e digo, meu Deus, ele disse que é pentecostal e está pregando contra. Pastores que dizem pentecostal, dizem amém, amém, para com isso aí. Ué, irmão, Paulo disse, não extingais, não apaga não, deixa ele se mover no meio de vós. Era isso que ele estava dizendo, deixa ele se mover no meio de vocês, não apaga ele não. Mas a gente vê hoje aí pregadores e pastores, e a palavra desses homens, irmão, tem peso, porque eles são conhecidos. Vai alguém lá como eu, que tem 7 mil lá no meu Facebook, põe uma palavra lá, quem me conhece, não, Aparecido é homem de Deus, né? Mas esses homens conhecidos no Brasil e até fora dele, quando põe uma frase lá, é milhões de curtidas, a gente comentando, é mesmo, é tanta profetada, é tanto crente menino, não sei o que. Você vê os crentes embaixo concordando com ele. O povo já está incrédulo, irmão. O povo já não está crendo em mais nada. Aí vê homens como esses falando contra o poder de Deus. Você acha que vai ficar como? Não estou falando dessa igreja aqui, amém? Porque eu glorifico a Deus, porque aqui a gente crê, irmão Francisco. Aqui a gente crê, pode saltar, pode pular, plantar bananeira no Espírito Santo, nós cremos. Se alguém entrega a visão, nós cremos. O pastor Carlos profetiza aqui, nós cremos. Eu estou sentindo graça de Deus.
pregar coisas boas, dizer que o Espírito se manifesta, eu vou lá e começo a falar contra. Tem uns irmãos aí, irmão, extravasando demais, é muita meninice, é muito emocionalismo, esse negócio de sair no manto, tem uns que até tira sarro, irmão, e é homens conhecidos. Eu vi um pastor aí antigo, irmão. Ai, aqueles irmãos que ficam, ele até faz uma voz, não vou falar o nome dele, que para vocês saberem até o jeito que ele fala, né? Ai, aqueles irmãos que ficam, eu sou canela de fogo. Irmão, parece que está tirando sarro. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Eu pergunto para os irmãos, o povo já não quer dar lugar para Deus. Houve um homem daquele falando, ele vai dar lugar? Aí a igreja vai ficando fria, irmão. O que já está frio vai ficando gelado. Daqui a pouco fica uma igreja morta, porque onde o Espírito não se manifesta, não há vida. Chamante remanácia. A igreja onde o Espírito não se manifesta, não há vida, irmão, porque é o Espírito que dá vida à igreja. É o Espírito que dá vida. Esta palavra, a letra mata. Essa palavra, irmão, ela tem efeito na nossa vida, porque o Espírito dá vida a ela. Essa palavra aqui, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que a gente sente quando alguém prega no Espírito. Aleluia! Amados, quando a igreja começa a rechaçar, a dizer, não creio nisso, não creio naquilo, aí, irmão, o Espírito de Deus vai se afastando. Vai se afastando, vai se afastando. E a igreja vai perdendo de sentir a presença de Deus. Então nós falamos aqui sobre quando o crente, a primeira coisa que faz uma igreja se esfriar, não dar prioridade à oração, priorizar a liturgia do culto e combater, manifestar-se contra os resultados do mover do Espírito. Eu acho interessante que tem gente que ainda ora, né? Manifesta Espírito Santo entre nós, manifesta Espírito Santo, manifesta. Aí quando ele manifesta, misericórdia. Irmão, tinha uns irmãos pulando aí, pode parar com isso aí. Espera aí, os irmãos estão entendendo ou não? Espera aí, eu oro para o Espírito manifestar. Aí quando eu vejo alguém chorando, a Sibeli chorando, é emocionalismo. Peraí, o Espírito Santo fala assim, você está com um problema de mente? Mas que o Espírito Santo fica assim, tem algum problema? Que ele fala para mim manifestar, eu manifesto, ele rechaça o resultado da minha manifestação. Aleluia! Queridos, temos que tomar cuidado. O diabo quer ver a igreja fria, sem poder, sem virtude, porque a igreja que não tem a manifestação do Espírito Santo, o diabo entra dentro dela, no corpo de alguém, ele cultua junto e vai embora. Chemonte návia, mas onde tem o poder de Deus, ele tem que se manifestar para sair. Onde tem fogo de Deus, Satanás não fica. Aleluia! Eu me lembro ali na cidade de Andradina, nós fomos orar na casa de uma mulher. E enquanto eu estava orando assim, Senhor, abençoa essa casa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, estava tudo bem. Quando o Espírito de Deus me tomou em línguas estranhas, a mulher já começou a ter algumas reações diferentes. Olha isso aqui, irmão, preste atenção. Quando eu comecei a falar línguas estranhas, a mulher começou a agir diferente, agitou a mulher, mas não era a mulher, era o diabo se manifestando nela. Os movimentos daquela mulher era resultado da manifestação do demônio. Amém? Então a manifestação do demônio produz resultado no corpo, de reações da pessoa. Quem está entendendo? Isso é coisa séria. O Espírito de Deus também, quando se manifesta em nós, há reações. O irmão fala em língua estranha, o irmão levanta a mão, dá glória a Deus, o irmão chora, o irmão bate palma. Oh glória! Perceba que essa mulher ficou endemoniada, irmão, quando eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu percebi que ela começou a ter uns movimentos esquisitos. Aí eu já mudei a oração, em vez de falar abençoa, diz vai queimando ele, Jesus. Vai queimando ele, Jesus. Vai queimando ele. Ela caiu endemoniada, nós mandamos o demônio embora em nome de Jesus. Ela foi liberta.
Deus nasce. Agora eu pergunto aos irmãos: irmãos, pensa um pouquinho comigo. Se eu vou lá naquela casa, pastor Carlos, e só fico assim: abençoa, 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 amém, e fosse embora, eu ia embora e o demônio ia continuar lá. Mas porque eu comecei a orar, e o Espírito, não estou falando eu, o Espírito de Deus começou a se manifestar na minha vida em línguas estranhas, o inimigo que estava nela ficou perturbado. Sabe por que Satanás não está agitando os corpos hoje dentro de muitas igrejas, e a gente vê pessoas que entram oprimidas, saem oprimidas? Satanás não se manifesta porque o Espírito de Deus não está se manifestando mais ali. Porque onde o Espírito de Deus se manifesta, Satanás tem que manifestar para sair.